Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise profunda do nosso material. Hoje, nós vamos destrinchar o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, do versículo 1 ao 13. O foco de hoje? Bom, é um tema incrivelmente atual e urgente. Como a gente consegue perseverar em meio às lutas dos tempos do fim? O texto original é carregado de uma densidade teológica absurda, com uma energia única. E a ideia aqui é trazer o máximo de clareza sobre essas palavras de Jesus de um jeito bem direto. Tornou lá? Olha só, para a gente não se perder, esse é o nosso roteiro. Vamos passar por 5 pontos: a queda do templo, a pergunta sobre o fim, o princípio das dores, perseguição e testemunho, e a gente fecha com teologia, aplicação e esperança. Então, começando logo de cara pelo primeiro ponto, a queda do templo. Para a gente entender o peso da situação, imagina a cena. Os discípulos estão saindo do templo de Jerusalém, logo depois daquela famosa passagem da oferta da viúva pobre, e eles estão simplesmente maravilhados com o tamanho daquele lugar. O contraste aqui é gigante. Para os discípulos, a segurança estava toda ali, naquelas estruturas visíveis. Gente, a gente está falando de pedras de fundação que pesavam mais de 400 toneladas. É o peso de dezenas de elefantes juntos. Era o grande símbolo inabalável da identidade nacional de Israel. Mas a visão de Jesus era completamente diferente, apontando para uma realidade espiritual muito maior. Para ele, o reino de Deus simplesmente não depende de construções humanas, por mais colossais e impressionantes que elas pareçam ser. Aí, bem no auge de toda essa admiração com a arquitetura, Jesus entrega uma profecia que cai como uma verdadeira bomba. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pensa no choque. Essa frase curta estilhaça na hora qualquer sensação de segurança terrena ou orgulho nacional. É literalmente o pontapé inicial que desencadeia todo o grandioso sermão escatológico. E o mais impressionante é ver como a história validou isso de forma impecável. Se a gente olhar a linha do tempo, a profecia acontece ali por volta do ano 30 d.C., no meio de todo aquele esplendor do complexo. Avançando 40 anos, no ano 70 d.C., o Império Romano vem e destrói Jerusalém de forma devastadora. Isso é a prova cabal de que até aquilo que parece permanentemente inabalável aos olhos humanos pode e, inevitavelmente, vai cair. Bom, isso nos empurra direto para o nosso segundo bloco, a pergunta sobre o fim. É claro que, ouvindo uma notícia perturbadora dessas, a reação mais natural e humana possível de Pedro, Tiago, João e André foi de pânico, né? Ansiedade bateu forte. Eles logo começam: quando vão acontecer essas coisas? Qual vai ser o sinal? É uma busca muito genuína por cronologia. A natureza humana tem essa necessidade desesperada por previsibilidade, por ter um calendário, sabe? A gente sempre quer uma linha do tempo clara para se segurar quando a fundação das coisas começa a tremer. Mas a sacada de Jesus aqui é genial. Ele contorna completamente esse desejo louco por datas exatas e muda instantaneamente o foco para a vigilância espiritual. O recado é muito claro. O primeiro grande perigo dos últimos dias não é a agitação política, o colapso estrutural ou a guerra, mas sim o engano espiritual profundo. É por isso que ele manda aquele aviso severo e direto: cuidado para que ninguém vos engane. O que nos leva perfeitamente ao ponto 3, o princípio das dores. A partir do versículo 7, a narrativa sai das fronteiras de Jerusalém e toma uma proporção verdadeiramente global. É uma lista aterrorizante de turbulências. Guerras, rumores de guerras, terremotos pipocando por aí, fomes. É a descrição de um mundo em caos absoluto. Mas o detalhe fundamental que ele faz questão de pontuar é: por piores que sejam, ainda não é o fim. Quer dizer, são eventos preliminares. Agora, preste atenção na precisão dessa expressão, princípio das dores. No original, isso é uma metáfora exata para dores de parto. E isso muda toda a perspectiva, porque significa que esse sofrimento global não é um caos cego, arbitrário ou sem sentido. Assim como no trabalho de parto, essas contrações todas estão, na verdade, produzindo o nascimento de uma nova realidade redentiva. A dor aponta para algo totalmente novo que está chegando. Chegamos, então, ao nosso quarto ponto: perseguição e testemunho. Aqui, o alerta profético deixa de ser uma coisa apenas global e passa a ser incrivelmente pessoal e, vamos ser sinceros, muito perigoso para os seguidores. Olha a progressão sombria dos eventos. Primeiro, vão ser entregues aos tribunais. Segundo, julgados e açoitados nas sinagogas. Terceiro, levados diante de governadores e reis. Mas aí vem o quarto passo que revela o propósito divino por trás de tudo isso: servir de testemunho.
Esse é um conceito revolucionário que vira a chave da nossa compreensão. O sofrimento aqui não é o fim da linha, não é uma derrota, uma falha de Deus. Muito pelo contrário, a perseguição é transformada na maior oportunidade possível para proclamar o Evangelho. Ela funciona ativamente como um palco, uma plataforma armada para mostrar a força da fé. E o nível de dificuldade aumenta ainda mais com avisos sobre traições dentro da própria família e um ódio generalizado. E aí temos aquela frase de impacto absurdamente poderosa: aquele que perseverar até o fim será salvo. O ensino aqui é claro: a marca de um verdadeiro discípulo não é viver blindado contra problemas, mas ter a resiliência inabalável de perseverar no meio do fogo. Para organizar tudo o que a gente viu, vamos ao quinto ponto: teologia, aplicação e esperança. Juntando as peças dessa teologia maravilhosa, temos 3 verdades principais. Primeira, esse mundo atual, por mais sólido que pareça, tem prazo de validade. É estritamente temporário. Segunda, o sofrimento não significa de jeito nenhum a ausência de Deus. As dores fazem parte da história da redenção. E terceira, a fé genuína possui uma natureza forte e resiliente. Ela aguenta firme até o fim. Trazendo tudo isso para a nossa prática analítica de hoje, 3 pontos de reflexão saltam aos olhos. Primeiro, precisamos avaliar se a fé não está perigosamente escorada apenas em coisas externas e estabilidades visíveis. Segundo, é necessário avaliar como anda o preparo para aguentar pressões tão profundas. E terceiro, lembrar do fato de que Cristo garantiu segurança e salvação eterna, mas nunca jamais prometeu a ausência da dor nesta vida. Tudo isso cristaliza o gigantesco conflito que exploramos ao longo dessa análise. O contraste imenso entre as maravilhosas, porém temporárias, pedras do templo e a natureza indestrutível do que realmente importa. Então, eu deixo essa provocação final para pensarmos juntos. A verdadeira esperança está depositada nas estruturas temporárias e falíveis deste mundo ou no reino eterno de Deus? Bom, o discurso de Jesus só fica mais intenso daqui para frente. Na nossa próxima análise, vamos desvendar a sequência desse texto, mergulhando no tema complexo da abominação da desolação e a urgência de ficarmos de olhos bem abertos. Continue estudando, continue perseverando e a gente se vê na próxima.